Fala pessoal, mais um episódio aqui do Fofoca Dev. Meu nome é Luan e além de host do podcast, eu trabalho como software engineer na MonPay. Fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Eu sou a Ayer, sou desenvolvedor Android na Rambus. Então, esses dias, além do Aie ter comentado algumas vezes comigo, a gente até discutiu sobre um post que nós vimos no LinkedIn de um cara que falando sobre o que aconteceria se os devs entrassem de greve. Eu não sei o que você. Eu tenho na minha mente algumas coisas estabelecidas, mas eu não sei o que você pensa sobre isso. O que você pensa sobre isso? O, o post dessa pessoa no LinkedIn, ele já ele já começa falando sobre IA, né? Como se fosse. O cara tá preocupado. Calma aí. O cara tá preocupado com a IA, sabe? A revolução da IA tá tomando as vagas dos devs. Então essa é a preocupação da pessoa aí nesse post. Ele diz assim: e se Uhum. os devs entrassem em greve? Já que as IAs vão matar nossa profissão de programador, o que aconteceria se nós entrássemos em greve e deixarmos o povo usar as IAs para resolver questões tecnológicas? Então esse é o começo aí da conversa. E eu acho que ele começa errado achando que a IA vai substituir os devs. Eu acho que esse é um... Caiu duas vezes aqui a gravação. Eu acho que, tipo assim, ele nem afirma isso, não. Acho que ele tá sendo bem irônico. Faz sentido. Que é o que eu acho que é o que eu geralmente eu também sou quando o tópico é esse, né? O pessoal fala assim, mas IA vai substituir tudo, vai sim, com certeza vai substituir tudo, exatamente. Então, eu acho que ele jogou nessa meio. Mas assim, indo falar de greve, de desenvolvedor entrar em greve, eu nem sei se pode, porque tem que ter sindicato, né? E eu não sei se tem. Rapaz, eu acho que tem. A gente é PJ, né? Então a gente não tá muito envolvido nisso aí, mas eu acho que tem sim sindicato, mas não acho que o sindicato de dev tem tanta influência a ponto de conseguir fazer uma greve. Se tiver um sindicato, eu acho que eles não têm tanta influência até fazer uma greve. E... Mas eu acho que ele queria trazer Uhum. mais. Já que você falou que ele trouxe de forma irônica, talvez ele tenha trago só uma pra refletir, sabe? Mas eu ainda acho que ele falou Uhum. sério, velho. Você não acha não que ele falou sério? Sem ser irônico? Não, porque ele fala. Eu acho que não, porque ele fala, já que. Então, tipo assim, tá todo mundo falando que vai, a Zia Entendi. vai. Então tá, já que ela vai, Ah, o que verdade. aconteceria se, né, a gente entrar de igreja? Mas assim, entrando por essa onda, eu acredito que a inteligência artificial para os devs está muito mais para auxiliar do que para substituir. Eu sei que tem lugares, tem plataformas que você vai lá, coloca o produto que você quer e a IA escreve o código inteiro, faz o site, não sei o que, deploy, blá, blá. Só precisa apertar uns botões. Mas eu acho ainda que não está bom o suficiente, entendeu? Ele faz, mas assim, faz mal feito, né? Não acho que vai substituir alguém que faz bem feito, né? É uma coisa de fazer, beleza, vou mandar ela fazer um bolo de chocolate, por exemplo, e ela não bota açúcar. Ela vai fazer o bolo tá lá, é um bolo, mas gostoso, né? Não sei se vai ser. A IA tem um problema sério, eu acho. Qualquer IA que eu tento usar, que eu uso, né? Eu uso bastante. É de entender o contexto do mundo real, mano, sabe? Então, Uhum, às vezes, para você fazer um pedido para IA, você precisa dar muito contexto sobre o que você está fazendo e como deve já quando eu vou fazer algo que eu já tenho muita experiência, como deve, às vezes é melhor simplesmente fazer, porque se eu for descrever tudo exatamente nos mínimos detalhes que é para fazer, eu já estou escrevendo código. Eu só estou escrevendo em uhum, português como um prompt para o GPT. Mas se eu for para fazer isso, eu uhum, escrevo na linguagem de programação no qual eu já trabalho há tanto tempo, né?
Uhum. Então é difícil daí a pegar um contexto do mundo real, entender o que faz sentido ou não, sabe? E lidar com algumas abstrações, com algumas ambiguidades que a gente tem na vida real. E aí ela não consegue lidar com Uhum. isso. Às vezes você consegue Uhum. receber um ticket lá no seu trabalho só com título, sem descrição, e você consegue desenvolver aquilo. Joga aquilo na IA pra você ver, não vai fazer nada, não tem o que fazer. Mas você consegue observar o mundo real, você consegue observar o feeling do seu chefe para você entender qual que é o momento que ele está, qual que é o momento que a empresa está, para você saber quanto você vai se aprofundar em detalhes técnicos ou quanto você vai deixar passar débito técnico dependendo da situação da empresa. Uhum. O que é esperado para a empresa nos próximos anos, qual que é o esperado pelos usuários também, dado o contexto que você trabalha com o aplicativo, dado a sua experiência de vida, o que os usuários desse aplicativo esperam. Enfim, tem muito contexto do mundo real que a IA não consegue pegar e isso faz falta na hora de você usar ela para te auxiliar. Uhum. Se você é um dev, agora E se tem um dev que ele é meramente escrevedor de código, que só consegue trabalhar com os mínimos detalhes totalmente todos os quesitos minimamente detalhados, eu ficaria atento. Eu passaria a desenvolver mais a soft skill relacionada nesse sentido aí, sabe? As soft skills. E, uhum. bom, isso eu acho que é o feeling de. Não acho que vai matar, mas a galera acha que vai. Inclusive, tem muito post no LinkedIn que fala: substituir meu time front-end por um. Por um IA, a gente vai usar só IA agora. A gente vai poder trabalhar focado no que a gente mais precisa focar agora, que é o Uhum. negócio, deixar a IA para trabalhar com Eu front-end. vi um, Você eu vi viu um, isso? eu vi um meme desse no LinkedIn, tipo assim, um meme, nem é um meme, né? É um post de um CEO aí de alguma startup falando assim, diminuir a minha equipe de desenvolvedores de 10 pessoas para duas mais algumas ferramentas de IA, né? E aí pegaram esse post dele e colaram embaixo um post dele também, só que 6 meses depois ele falando contrato de desenvolvedores para provavelmente limpar a merda que tinha acontecido, né? Mas pronto, puxando no seu contexto de que a inteligência artificial de hoje depende muito do contexto e do prompt que você manda para ela, eu acho que, pelo menos aqui na Europa, como aqui a lei de proteção de dados é bem complicada, assim, bem rigorosa, eu acho que isso vai demorar a entrar para dentro das empresas justamente por causa disso, entendeu? Porque, beleza, para eu ter resultados excelentes, eu tenho que fazer um prompt muito bom, né? Então, tem que prover muito contexto. Ou seja, estou provendo o contexto do código da empresa, sacou? Ou provendo contexto de problemas que a empresa está tentando resolver. E aí, que entra, você tá dando dados para IA, né? E aí algumas IA comercializam esses dados, outros não, e enfim. E aí para chegar num nível, hoje tá bem no nível de brincar e tal, né? Você vai ali, papapá, busca, não sei o que, entende. Mas acho que ao ponto de trazer isso para a linha de produção ainda vai demorar um pouco, entendeu? E mesmo quando chegar esse momento, eu também acho que vai ter que ter alguém manipulando essa ferramenta, entendeu? Porque eu li isso em algum lugar, não sei se foi no livro Fortaleza Digital, é, sobre que, tipo assim, a inteligência artificial não tem criatividade, né? Não tem como ser substituído porque não tem criatividade. Então, tudo que envolver no criativo, e eu acho que a nossa profissão envolve bastante criativo, apesar de ter muita parte mecânica, né? A gente tem que só ir escrever, papapá, um mais um é dois. Então, pode acontecer o que aconteceu com esse cara aí. Você acha que vai dar, e aí chega num problema que precisa de uma criatividade para ser resolvida. E aí a pessoa, a IA vai fazer de forma mecânica, e aí já viu, né? Aí vai ter que limpar essa cagada depois. Aí você vai lá e fala assim: não, é só pedir pra IA, botar no prompt, seja criativo.
Não é a mesma coisa, né? É, ve- Ela consegue ser criativa é verdade. num contexto muito limitado ali que ela tem acesso. Aí ela não tem acesso a muita informação fora, né? Do modelo que ela tem. É. Enfim. Cara, eu tenho uma novidade. Não sei se é uma novidade. Descobri recentemente na empresa que eu tô trabalhando. Deixa eu ver o que eu posso falar, né? Que eu vou dar um pouco mais de contexto também. O Android Studio, ele usa o Gemini de forma semelhante ao GitHub Copilot. A gente consegue ter autocomplete Uhum. e tem um chatzinho do lado pra gente tirar dúvidas. Então tem essa ferramenta no Android Studio usando o Gemini. Tem uma forma que o Google está desenvolvendo, e eu vi isso na empresa que eu trabalho hoje, que é possível usar pegar um modelo e usar um servidor próprio da empresa. Aí a empresa consegue evitar esse trânsito de dados, né, para servidores externos, para terceiros, e evitar com que esse modelo treine um modelo que vai ser usado para outras, enfim, de forma pública. Então existe essa possibilidade, eu não sei se existe, né, mas é possível que em breve a gente tenha mais dessa possibilidade, sabe? Uma máquina, um IA rodando Uhum. ou local, inclusive existe que rodam em local, e IAs que rodam em servidores próprios da empresa, evitando esse trânsito de dados para terceiros, então Então dando você traz bypass, o né? modelo, Dando esse você traz o bypass. modelo para você. Isso, aí faz esse bypass aí, desse problema de LGPD, de GDPR, né, que existe. Uhum. É, mas o Uhum. resultado final é que eu vi, a minha experiência é que o Gemini, ele tá muito longe ainda de ser um... Pelo menos nos testes que eu fiz, né, nessa situação, o Gemini ele tá muito longe de ficar bom igual o ChatGPT, principalmente igual o Cloud AI. Já testou, mano? É muito Uhum. melhor que o GPT pra Não, programar. nunca testei o Cloud AI, não. Vou testar. Ele é muito melhor que o ChatGPT para programação. Recomendo demais. O que eu tô testando hoje é, é porque eu uso VS Code, né? Eu não trabalho com Android Studio, eu uso VS Code. E eu tô testando hoje o Cursor. É um, é um projeto de uma IDE com 100% integrada com IA. É, e ela é um fork do VS Code. Então, tipo assim, é a mesma cara, só com, tipo, A em todos os lugares ali, né? Tem um agente também, que ele faz praticamente um pair programming. E o que eu achei, que eu tô achando legal até agora, né? Primeiro que eu tô no VS Code, então é praticamente o mesmo visual, então eu não me sinto um estranho, né, na ideia. E segundo que ele explica, porque geralmente o Copilot, ele só resolve as coisas, né? Tipo, ele vai sugerindo, tal, dando fix nas coisas. E, e esse, dentro do curso, ele explica o raciocínio, entendeu? E aí, por exemplo, você tá num código lá, aí você fala assim, eu quero refatorar esse código aqui para a gente utilizar um número menor de funções e que a gente também não fira determinado princípio de arquitetura, né? Tipo, de cada função fazer somente uma coisa, por exemplo. E aí ele vai, tipo, você pergunta isso tudo, dando contexto, e é legal que você pode selecionar os contextos. Você pode selecionar, tipo assim, a codebase inteira, o projeto inteiro, e pedir, assim, entre aspas, para ele seguir os padrões do projeto também. E ou somente ali dentro daquela pasta, ou somente dentro daquele arquivo, como você quiser, pode selecionar todos os contextos também. Tem como você. Eu testei um hoje com um amigo do trabalho, que a gente achou um problema num código e achou uma issue no GitHub que estava resolvendo. Aí tem como você linkar issues no GitHub, aí ele vai, lê a issue no GitHub, como que as pessoas resolveram e reaplica no seu código. Achei bem legal. É, mas voltando a falar, ele vai explicando. Então tá, você quer reduzir, você quer criar esse mesmo arquivo com menos número de funções possíveis. Então a gente pode excluir essa e essa. E aí vai escrevendo, entendeu? Vai excluindo. E aí você vai dando aceite pontualmente no que você quer e no que você não quer. E também é bem legal. Bem legal. Se quando você estiver fazendo alguma coisa que não seja em Java, ou até mesmo em Java, também você pode usar. Dá uma olhada no curso.
Acho que é Cursor.io. Deixa eu ver aqui. Cara, legal. É Legal. cursor.com. Cursor.com. Pô, massa, mano. Ele parece ser melhor do que... Você chegou a testar o Copilot também? Testei. Eu testei o Copilot durante. Eu testei no começo, quando lançou, eu não gostei. Eu parei de testar eu parei de usar em uma semana, porque me incomodou um pouco aquele negócio de você começa a escrever e as coisas aparecem, entendeu? Porque eu acho que eu me distraio, né? Em vez de eu escrever meu código, eu começo a ler o que ele está sugerindo e não faço nenhum dos dois, entendeu? Nem escrevo meu código, nem aceito a sugestão dele, nem nada. E aí eu fui e parei. É, e aí, quando eu entrei, depois de um tempo que eu estava aqui na MoonPay, eles têm a licença para você utilizar, né? O Copilot pago e tal. Aí eu coloquei de novo. é, a mesma coisa me incomodou. Eu não gosto de sugestão no meu código quando eu tô escrevendo, sacou? Beleza, a sugestão é boa quando você não tá escrevendo, mas quando eu tô escrevendo, me incomoda, me distrai. E aí eu consegui desabilitar isso. E aí eu uso o Copilot mais como auxiliar mesmo, entendeu? Então eu não fico escrevendo comentário, escreva uma função, blá 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 blá. Eu não, eu desabilitei essas coisas e aí quando eu esqueço algum conceito de alguma coisa, eu vou lá, abro ali do lado, no VS Code mesmo e pergunto, é, o que é o S do Solid? Aí ele vai me explicar, o princípio faz isso e dá um exemplo. E aí para mim é o que eu uso. É como se fosse um chat GPT, perguntasse alguma coisa e voltasse para cá. E aí como eu não posso usar o chat GPT por causa das coisas da empresa, eu vou direto no Copilot. Pô, mano, eu usei o Copilot e achei estranho você falar que você não gosta da autocomplete, porque, meu Deus, aquilo é gostoso demais. É, Aham. Pra mim não me eu distrai, né? gosto. Não me distrai, não. Mas eu usei um tempo na... Não vou falar o nome da empresa, que eu não sei se eu podia falar, né? Mas enfim. Eu usei Uhum, por um tempo e eu gostava muito quando tinha... Principalmente quando tinha... Ou testes unitários, você vai fazer uma... Teste de UI também eu usava bastante. Ou uma classe que tem muitas constantes, eu quero mudar uma constante, uma lista de constantes, eu quero transformar em enum. Eu começo a uhum, escrever, ele simplesmente faz tudo de uma vez, sabe? Isso eu achei uhum. massa, isso eu achava Entendi. massa demais. Quando eu tinha muito trabalho repetitivo, sabe? Você escreve muito a mesma coisa, Uhum, copia, cola aqui, muda o formato aqui, tudo. Formato tudo, tá tudo em maiúsculo. Em snake case, eu quero transformar em camel case começando com maiúsculo. Faço só o primeiro, quando começo a escrever o segundo, ele já faz a lista inteira. Nossa, isso eu achava maravilhoso. Parece que ele estava lendo a minha uhum, mente. Enquanto eu programei em Android, eu não tinha autocompletes muito grandes, não. Não via, além desses que eram repetitivos. Mas eu acredito que entendi. existe diferença nas sugestões, dado o tipo de linguagem, até porque existe forma de programar diferente em cada linguagem, né? Então eu acho que isso pode Uhum. influenciar também. Mas fico curioso se não gostar É. disso. E não é a primeira pessoa que me fala que não gosta de sugestões, tá? Vou Uhum. trazer um caso que é legal pra gente discutir agora sobre isso. Um amigo meu me falou que ele trabalhava com uma pessoa que só usava. Era o Copilot? Não sei. Usava alguma IA com essas sugestões automáticas. Só que ele começou a usar isso desde quando ele começou a aprender. Acho que ele trabalhava com uma forma diferente, ou back-end, não sei. Ele começou a trabalhar com Android. Só autossugestão rápida. A produtividade vai lá em cima, né? Parece que tá aprendendo rápido pra caramba. Quando ele desabilitou aquilo lá, ele não conseguia fazer uma função de teste. Não conseguia. Uhum. Não conseguia. Porque tava tão viciado no autocomplete que ele não conseguia fazer nada sem ele. Aí Você esse não amigo meu pratica, pegou né, o ranço. cara? Esse amigo meu pegou o ranço. Não, não quero saber de autocomplete não. Isso atrapalha demais o aprendizado. E eu uso o chatzinho aqui do lado ali para tirar dúvida e tal, mas sugestão automática. Sugestão automática de não quero não. Ele simplesmente não quer mais para a vida dele, porque ele viu o impacto que isso pode causar se você usa de forma errada, sabe? Uhum. Você tem esse medo, É mano? tipo,
Eu não tinha parado pra pensar nisso, não, pra ser bem sincero. Mas faz sentido. Porque, por exemplo, a gente, né, que fez faculdade, e a gente estudava às vezes muito com solucionário, né? Se a gente chegava numa prova e o professor mudava uma coisinha, a gente não conseguia fazer. Então, é meio que isso pode acontecer usando muito. Tipo assim, eu acho fundamentalmente no começo. Você tá aprendendo alguma. Não no começo da carreira, no começo da carreira também, mas se você está transicionando de back para front, ou ao contrário, ou aprendendo uma framework nova e tal. Pô, mano, você não tá fazendo, sacou? Você não tá. Como é que você vai aprender, mano? Tipo, beleza, você vai lá dar tab, 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 espaço tab, e aí vai fazendo tudo que você quer fazer. E aí, na hora, sei lá, você vai entrando, tentar fazer uma entrevista, o cara vai perguntar por quê e você não sabe, você só sabe que funciona. Então, eu não tinha parado pra pensar isso, não, mas faz sentido, cara. Você pode se acostumar a. Porque uma vez eu trabalhei com um cara em São Paulo, foi meu primeiro emprego em São Paulo. Foi bem, assim, caótico, mas eu lembro até hoje desse meu chefe barra líder falava bem assim, cara, você só precisa aprender os conceitos. Só precisa aprender os conceitos. Só precisa aprender os conceitos. Isso ele martelava muito na minha cabeça. E eu acho que ele tava certo, né? Se você sabe os conceitos das coisas, quando você muda de linguagem, o conceito vai junto com você, né? Ou o conceito de uma framework também e tal. Se você vai no tab do autocomplete, você não sabe o conceito, você só sabe apertar tab só. Nem conceito, Então, nem é verdade. tecnologia, nem ferramenta, né? Só tab mesmo. Tab, Exatamente. a tecla tab chega a ficar apagada. Como que você sabe se o desenvolvedor trabalha muito com IA? Olha se o tab dele tá, Tá apagado. tá se apaga. É verdade. Mas além de Copilot, o que mais que você usa de IA no seu dia a Hoje eu não dia? uso o Copilot, mas eu gostei muito, sabe? Eu achei que ele dava sugestões muito boas comparado com o Uhum, Gemini, que eu usei por um tempo também. Então, hoje eu uso o ChatGPT também, mas eu uhum, tenho que usar com muito cuidado, né? Eu não posso usar para qualquer coisa também. Eu não posso botar contexto da empresa no ChatGPT. Quando eu vou fazer uma pergunta no ChatGPT, uhum, eu tenho que perguntar, tenho que escolher a pergunta e tirar as informações da uhum, empresa, ou, na verdade, algumas coisas eu não posso nem perguntar. Pergunto só um uhum, pedaço aqui e tento resolver com o restante. Então, eu uso o ChatGPT, mas agora eu tô passando a usar mais o Cloud AI, de forma similar com o uhum, ChatGPT. Ele é muito bom, os resultados dele são muito eficientes. Ele gera, às vezes eu quero uma imagem, eu fiz recentemente, né, um diagramazinho com a arquitetura da aplicação que a gente trabalha lá, que é um MVVM misturado com Architecture, parecido com Android, com algumas melhorias, bem uhum, específico. Então eu conversei com ele, ele gerou o diagrama, ele montou um diagrama para mim, usando aquelas tags Mermaid, eu não sei como ele fala, Mermaid. Mermaid. Isso, Aham. exatamente, usou essas tags, montou o diagramazinho e falou assim, agora faz uma imagem bonita disso aí pra mim. Ele falou aí converteu para Uhum. SVG, escreveu o código para SVG, né? Entre aspas, o Uhum. código, e mandou a imagem bonitinha, plano gratuito. Legal. Uhum. Chega quando você. Ele tem uma diferença interessante do ChatGPT. Que chega um momento que o contexto que ele aguenta lá na conversa acaba. O ChatGPT ele Hum. simplesmente deixa você conversando e respondendo a mesma coisa que ele já tinha respondido antes. Você já tinha falado que não era aquilo que você queria. O Cloud AI não. Uhum. Ele fala assim: oh, já acabou o contexto, mas que isso eu não consigo lembrar do passado, não. Você tem que abrir uma nova conversa Uhum. ou pegar o plano mais caro aí que aguenta mais tempo. Tem essa Entendi. diferença. Eu gosto disso porque eu prefiro que ele me fala que acabou o contexto, eu copio onde eu tô, o estado que eu tô, eu explico de novo e vou para outro chat do que ficar perguntando a mesma coisa e ele me dando a resposta que já deu, já falei que não era aquilo que eu queria. Nossa, isso eu perco a paciência demais pro GPT com isso. Eu não tenho muita coisa que eu uso, não, a não ser. Agora eu tô usando o curso e algumas coisas assim de.
Na minha empresa eles têm um outro chatbot aí da vida, um chat GPT da vida, mas eu não uso, não. É, sempre que eu preciso de alguma coisa é mais conceito mesmo, e aí eu vou lá e olho no meu Pair Body, que é tem um botzinho lá dentro do cursor que explica as coisas. Eu acho suficiente. E você sabe se o Cursor ele tem um modelo próprio ou se eles usam alguma outra IA por trás dos panos? Cara, ele tem vários modelos e é aquela mesma conversa de você vai poder acessar determinado, dependendo do plano que você paga, né? É, mas ele tem alguns modelos, você pode até selecionar qual modelo que você quer, e aí tudo depende do quanto você paga. Mas ele tem alguns modelos, sim. Tá massa. E voltando no LinkedIn, eu vi um post recentemente também de uma pessoa falando, deixa eu tentar lembrar aqui, que eu não tenho o print dessa conversa. Ele falando a mesma coisa que esse outro meme que você viu. O cara, ele tava substituindo o time, ele falou, adeus time front-end. Agora o meu time front-end é IA. Rapaz, a galera caiu matando nisso no LinkedIn e depois ele fez um post de retratação, entre aspas, né? É, Uhum, falando que não é assim também, né? A gente tem um dev especializado ali, né? Trabalhando e tal. uhum, Mesma história, né? sim. Substituiu por IA, mas tem uma pessoa trabalhando por trás dos panos, né? Outro dev especializado, né? Então, não substituiu totalmente. Uhum, Fora que existem situações e situações também, né? Se eu vou construir uma página com um formato muito similar, por exemplo, sou uma agência de marketing e eu faço os sites institucionais, homepage ou faço landing pages também. uhum, São modelos. Você pode ter um modelo muito similar em todos eles, mudando só o conteúdo e imagens e o layout, sabe? O template. Muda o uhum, template, mas a IA monta esse template, mas o formato é mais ou menos o mesmo. Pô, seria uma situação massa pra uhum, IA trabalhar, sabe? Talvez com um ajustezinho, né, de um dev ou não sei. Se a IA for boa o suficiente, talvez faz tudo sozinha. Mas quando você tem uma parada muito personalizada, com muitas integrações, você quer uma segurança bem robusta, sabe? Não é a mesma coisa. É muito complicado. É. É engraçado como o front-end sempre sofre nesses contextos. Assim, sempre que vem uma IA, vamos substituir esse É front-end. sempre o front, né? É sempre front, porque eu acho que eu sempre falo isso, né, na empresa. O front é onde as pessoas vê os bugs, né? Às vezes nem é no front o bug, mas é onde as pessoas veem, entendeu? Então, geralmente, quem quer substituir os devs, assim, geralmente é a direção, né? CEO, sei lá. E aí a única parte que ele consegue ver acontecendo alguma coisa é no front. Então ele vai lá, bota pra IA e fala bem assim, faz uma sei lá, cria uma tabela de usuários do banco de dados X, que faz essa tabela tem que fazer a integração com a tabela Y, Z, Enter. O cara lá, o CEO, ele não vai ver nada, entendeu? Agora, agora ele vai faz isso, faz uma página pra mim, aí ele, porra, posso matar o front. É, Muito bem mas pensado. eu acho que mas eu acho que se sempre vai ser o front, né? É, mas pronto. É o time front também que leva Eu não sei. chicotada com prazo, né? Porque é a ponta final Exatamente. ali, né? Chicotado. A page já tá pronta ali, só falta o Uhum, front agora aí, olha lá. exatamente. É engraçado isso, mas eu que sou front, eu gosto de conseguir, porque eu sou mais visual, né? Não que eu seja designer, nem super talentoso de design, mas eu gosto de ver as coisas assim, eu tenho uma visão mais prática das coisas, então eu gosto de mexer no front e não ligo de estar lá tomando chicotada Eu gosto também. do, dos prazos. Gosto também.
Mas também foi para isso que inventaram o QA, né? Aí o front entrega e agora a última barreira é o QA, né? É para levar chicotado final no lugar do Uhum. dev, do front-end. Exatamente, exatamente, exatamente. Zoeira. Mas falando de front, né? Eu não sei se você tem mais nenhuma pergunta sobre isso, mas eu trouxe uma vaga de front Manda aí. aqui. Eu trouxe uma vaga de front é, que eu achei dentro do LinkedIn mesmo. Essa, por sinal, né, não foi abordada, ninguém me abordou com essa vaga. Simplesmente apareceu pra mim, eu achei legal. Que é tipo uma empresa. Pra começar, não fala salário. O que você acha de uma empresa que não fala salário? Que não fala salário, depende, mano. Depende da cultura da onde essa empresa. Uhum. No Brasil diz muita coisa não, mas nos Estados Unidos, por exemplo, falaria muita coisa. Eu sou meio. Eu tento ser não tendencioso nessa parte. Eu acho que. Eu acho que tem que ter o range, entendeu, cara? Não precisa ser preciso, né? Porque não dá pra medir todo mundo com a mesma regra, mas eu acho que deve se falar, porque às vezes você por exemplo, uma pessoa que está desempregada, ela está se dedicando muito para conseguir um emprego, né? Então ela não vai simplesmente se aplicar igual uma pessoa que está pensando, por exemplo, em trocar de emprego ou pensando em mudar de área. A pessoa que está lá desempregada atrás mesmo, ela vai ler. Talvez tem gente até que ajeita o currículo, tem gente que faz tipo altos malabarismos para se adequar mais à vaga. E aí chega lá, é mixaria. E enfim, e aí não valeu. Mas enfim, essa vaga que não tem salário, né? Deixa eu Então falar a gente mais não um vai falar. pouquinho sobre isso. É, Fala. eu disse que não faz muita. Não diz muito sobre a empresa no Brasil, né? Mas eu acho que é uma realidade que deveria mudar também, sabe? Uhum. Eu acho que é uma parada que deveria mudar, mesmo que não diz muito no Brasil, já se a empresa é boa ou ruim, diz pouco, né? Eu acho que é uma realidade que deveria ser mudada no Brasil. Mas você lembra de onde era essa vaga? Uhum. É da RUSP. Da onde? Ou RUSPAI. RUSP ou RUSPAI. Ah, É uma vaga de uma empresa que ela tem um tech hub em Portugal. Que no caso seria até para ir trabalhar nele, se quisesse. Mas eu não sei originalmente de onde que essa empresa é. Eu só sei que ela é do mercado de empréstimos para compra de imóveis, entendeu? Focado no real estate, né? Focado no empréstimo para comprar imóveis, seja para investimento, seja mesmo para morar. E é uma vaga de senior mobile engineer, para trabalhar com React Native. E assim, uma coisa que eu cada vez gosto mais aqui da Europa é que não tem essas descrições absurdas, entendeu? Tipo mas assim, fala 10 aí. Mas anos. fala aí o que tem na descrição dessa vaga pra gente. Vamos lá, o que tem nessa descrição dessa vaga? Você precisa ter experiência com desenvolvimento de software, com aplicações, tipo, você provar que você tem aplicações em deploy, sacou? Por exemplo, você tem apps na Google Store, você tem sites que estão publicados, assim, né? Provar e você provavelmente vai ter que mandar para eles os projetos que você já fez. Tem experiência liderando algumas iniciativas, algumas features, não só escrevendo código, né? Tem experiência com React Native, experiência com Tanstack, que é uma biblioteca de fetching de data, né? É igual Axios ou outras aí, mas essa daí é mais robusta, vamos dizer assim. Experiência trabalhando com aplicações de várias línguas, né? Inglês, espanhol, francês, blá blá blá. Aí que ele fala assim, conhecimento profundo de design patterns, Solid,
CI/CD. Moléculas... Não, CI/CD também. Mas a parte de design molecular, né, que fala, né? CI/CD. Experiência também com App Center, que é dentro do CI/CD. E experiência com push notifications. Aí aquela baboseira de sempre, que é orientado à entrega, num ambiente de ritmo intenso, ótima habilidade de comunicação. Baboseira entre aspas, né? Que deveria ser implícito em todas as vagas, acho que não precisava escrever, né? Mas é muito importante, não é uma baboseira. E práticas de, tipo, sharing knowledge, né? Sei lá, você dá algum meetup, compartilhar conhecimento com dentro da equipe. E nota que ele sempre fala ter experiência. Ele não fala 10 anos de experiência, ele não fala 5 anos de experiência, ele fala 6, 7. E isso é uma coisa muito massa que eu acho daqui da Europa, né? Obviamente que não dá pra generalizar, mas a maioria que eu vejo, eles sempre falam assim, entendeu? Ele não pede que você tenha 10 anos de carreira, 12, 15, sei lá. Você tem que ter experiência e não é muito fora da casinha ali do que você de fato vai fazer, né? Porque, assim, me corrija aí, você que tá aí no Brasil, me corrija aí se eu tiver errado, mas eu lembro da vez que eu tava aí, cara, beleza, a vaga era pra front-end. Aí você tinha que saber design, você tinha que saber três frameworks, por exemplo, React, Vue e Angular. Você tinha que saber 3 frameworks, tinha que ter experiência com as 3, tinha que ter conhecimentos de back-end também, tipo com Node.js. Você tinha que também ter conhecimento de parte de cloud e essas coisas assim. E umas coisas assim muito fora do que o front vai ali de fato fazer, entendeu? Porque eles não queriam que você fizesse front, né? Queriam que você fizesse tudo. Provavelmente são empresas de consultorias que é um dev que faz tudo. No Brasil, principalmente, eles vão querer usar o React Native puramente para reduzir custo, e que já que vai ter um dev para programar Android, iOS e sabe JavaScript, ele pode também usar um Node.js ali para fazer uma APIzinha, um back-endzinho ali, e enfim, faz tudo também. Coisa simples, né? Coisa simples. Já que já tem o React Native, o React é a mesma coisa ali, faz o web ali também, um para de React. Já puxa tudo, já quer que você faça tudo. Não, a mesma linguagem, pô, tudo JavaScript, aí você faz tudo, pô. Aí, enfim. Eu já vi vagas assim, muitas vagas. Para nativa eu vejo pouco, mano. Mas eu vejo mais vagas de React Native assim do que para nativo no Brasil. Fora eu não vejo isso não, vagas internacionais eu não vejo muito isso não, mas no Brasil é comum mesmo ver isso aí. E pelo que eu vi dessa vaga, a maioria dos requisitos não são tecnologias. Não são tecnologias, é tipo experiência com o desenvolvimento de software, experiência com liderança. Deixa eu pular essas aqui. Solid tecnologia? Não sei. Solid é arquitetura, né? Princípio de arquiteturas. Senso de foco na entrega, alta qualidade, habilidade para entender a big picture, né, do projeto, do produto, experiência trabalhando em ambientes de fast-paced. Não sei, o que é isso em português, fast-paced? É de ritmo intenso. Ritmo intenso, obrigado. Habilidade de comunicação e experiência compartilhando conhecimento. Isso aí é tudo... Não é nem tecnologia. Aí você tem tecnologia React Native, TunnStack, CI/CD, vamos botar o Solid, App Center e Push Notification. Acabou. Só tem isso de tecnologia. E tudo dentro... e tudo dentro do, sabe? Dentro ali do porque, por exemplo, o App Center fazer deploy puramente para mobile. Push Notification puramente mobile. React Native puramente mobile, CI/CD e o TunnStack, que TunnStack é puramente front-end
né? Não necessariamente mobile, funciona na web também. E CI/CD que é um pouco, é o mais assim fora da casinha ali é o ter, e ele fala também tem que ter entendimento sobre como que funcionam as entregas e tudo mais. Não necessariamente que você vai criar nenhuma pipeline, Aham. nenhum step de de deploy ou algo do tipo. É bem assim, mais para ter conhecimento. Então, eu acho legal. Será, Assim, mano? Eu além acho que de ele pede lá que. o Hands-on Experience with Code Integration Pipelines. Eu acho que nesse caso aqui eles querem experiência com alguém que já Ah, mexeu mesmo. verdade. Sim, verdade, verdade. É, então tá aí, eu acho que esse daí é o mais fora da caixinha, esse tópico aí de CI/CD. E além também que é uma parada legal, sacou? Não, por exemplo, porque quando você tá com muito tempo de carreira assim, ó, parece até que a gente tem muito tempo de carreira, né? Mas quando você Olha já tem um tempinho de as carreira, entradas chegando aqui. as carecas, né? É uma coisa legal, é um tópico legal, entendeu? De trabalhar, tipo, com coisa. Porque a gente chega numa fase da vida que a gente pensa em comprar casa, né? Então, quando você entra num mercado de compras de casa, de empréstimo e tudo mais, é legal para você aprender, assim, um pouco mais também. Pelo menos eu acho interessante uma área, assim, essa área aí de casa. Você vai ter acesso a casas muito maneiras para quem Ah, sabe, né? entendi, mano. Entendi. Você Exatamente. quer ter Por isso que, por conhecimento do exemplo, eu mercado gosto. da indústria que você estaria trabalhando, que no caso seria empréstimo para compra de imóveis. Entendi, legal. Sim. É, por exemplo, hoje eu trabalho no mercado cripto. Pô, eu tenho. Você aprende muita coisa que você pode aplicar na sua vida pessoal, entendeu? Pô, até então eu não sabia, por exemplo, de carteiras, que geralmente a gente compra cripto e deixa lá no telefone, né? E hoje eu aprendi que tem carteiras que eles chamam de cold wallet, que você compra tipo um pendrive e coloca as suas criptomoedas lá dentro. Eu sempre ouvi falar, mas nunca entendia como funcionava. E pelo fato de eu estar numa empresa de cripto, agora eu entendo como funciona. E beleza, você vai, pô, você pede muito iFood. Pô, por que não trabalhar no iFood, entendeu? Pra você entender as coisas também, além de benefícios e etc. Então é legal. Assim, obviamente que para mim não é uma coisa, não é um critério eliminatório que a área que é, né? Eu já falei em outros episódios o que, que eu geralmente classifico, né? Que é dinheiro, o valor do salário, tecnologia e cultura da empresa. Mas é legal, tipo, achei uma vaga legal, sacou? Achei uma vaga. Obviamente que se eu não estivesse trabalhando, era uma vaga que eu iria aplicar. Que é bem interessante. Faz sentido, mano. Eu também eu gosto de trabalhar em diferentes indústrias. Embora eu tenha trabalhado muito com poucas indústrias. Eu acho que é até por isso que eu gosto de quando eu vejo uma vaga para indústria diferente. Indústria, não sei nem se é certo falar assim em português, né? Em inglês eu falar industries, mas em português não sei se encaixa bem. Mas Uhum, acho legal, eu trabalhei com entretenimento e pagamento e financeiro. Esses dois só. uhum. São duas indústrias. Dois. Qual que é o nome disso, gente? Pelo amor de Deus. Indústrias. Dois Mercados. mercados, né? Eu trabalhei em dois tipos de mercados, Exatamente. que é entretenimento com música. Antes que alguém Uhum. pense que tipo de entretenimento que é errado, né? Porque eu não falo aí, só entretenimento. Não é Que mais de. tipo de entretenimento é esse? É música. É música e letra de música. E Aham. trabalhei com pagamento, né? Trabalhei na Stone e no cliente de hoje também, que eu trabalho hoje também é relacionado com pagamento e financeiro. Então são só esses dois. Uhum. E quando eu vi É. quando eu tava saindo, quando eu saí do Letras e vi essa vaga para mercado diferente, me abriu os olhos. Porque eu quero aprender coisas novas, mano. Isso chama minha atenção, sabe? Uhum. Chama bastante atenção. Uhum. Uhum. De fato. O, o, o negócio de ir pro mercado de pagamentos, né, que nós dois estamos hoje, é que, pô, eu acho que geralmente são os melhores salários na área de pagamentos, entendeu? Porque
Obviamente, não competindo com Google, Apple, essas coisas aí da vida, né? Mas geralmente é onde se tem mais dinheiro e as pessoas entendem mais de dinheiro também, então conseguem oferecer melhores salários Rola para grana, mas rola essas. muita grana, né? Quando você envolve mexer com o dinheiro da galera, né? Ouvi Uhum, dizer, ouvi exatamente. dizer esses dias que o melhor negócio para você investir é um banco bem gerenciado. E o segundo melhor negócio para você investir é um banco mal gerenciado. Então, independente se o banco é bem gerenciado ou mal gerenciado, rola grana, rola muita grana. Então, é uma responsabilidade grande você mexer com grana da galera também, né? Então você precisa de ter robustez no código, você precisa de bons devs, bons profissionais. Então faz sentido isso que você falou. É verdade. Apesar de que só trabalharia se fosse um banco digital e mais moderno, assim. Porque eu conheço pessoas que trabalham em banco, sabe, Tradicional. grandes, tradicional. Eles falam que, tipo, é complicado. Que aquele custo da mudança, assim, os devs estão lá já há 25 anos, fazendo um COBOL as coisas. Aí não quer mudar para coisas mais novas e mais modernas. Então, tudo para mudar uh, uma, um processo bem longo. É mesmo, isso aí é verdade. Verdade, banco tradicional. É porque isso influencia na cultura, né, da empresa, né, mano? Se o seu Uhum, banco ele é mais tradicional, ele tem essa visão de tradicional, ele tem essa cultura de tradicional, é, vai influenciar na cultura, que é um requisito para você, que você acabou de falar, né, sobre como você vai entrar na empresa, a cultura da empresa. Se o banco tem essa cultura uhum, de ser tradicional, antigo, né? Não bate, uhum. né, mano? Não bate com a parte da tecnologia. A gente não quer É, trabalhar com código tradicional, a gente quer novidade, coisa nova. exatamente. Mas é isso. Eu acho que a gente deu uma passada boa nessa vaga. E se você que está escutando tem alguma vaga ou algum post legal, tópico legal, uma fofoca legal da área dev, manda pra gente que a gente fala sobre ela no próximo episódio. Ótimo. É isso Tamo aí, mano. fechado, é? Fechou. Até mais. Vejo vocês aí no próximo. Tchau, tchau. Valeu, falou.